Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cias. Faço aquele pedido de sempre, te inscreve aqui, olha, estamos pertinho da nossa meta de 200 mil seguidores aqui no canal da Metsu. Nem imaginava chegar a esse número de seguidores, e aos que já estão por aqui, aos que já estão inscritos, sempre colaborando, conversando com a gente aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aqui com a equipe da Metsu Meteorologia. E lá em metsu.com, como eu sempre falo, dos destaques aí da previsão do tempo, clima e alertas meteorológicos. Acompanhe a previsão para a sua cidade, você digita aqui, tem 10 dias de informação completa e nosso monitoramento de raios, de imagens de radar, e também tem dados de estações meteorológicas. Bom, o vídeo de hoje é para falar da situação atual do fenômeno climático El Niño, que na semana passada venceu a barreira dos 2 graus, 2 graus mais quente do que a média. Foi medido 2 graus e 1/10 na semana passada. Nesta semana, no informe da Agência de Oceano e Atmosfera, NOAA, a medição foi para 2 graus, de 2,1 para 2. A medição deste começo de mês de dezembro, a gente vê aqui, em toda essa faixa equatorial, essas águas mais quentes do que o normal. A gente vê um aquecimento mais parelho, porque o que vinha acontecendo até agora? O aquecimento mais forte ele estava concentrado no Pacífico Leste. Então, nós tínhamos um El Niño costeiro, e agora está numa configuração mais clássica, em que o aquecimento é mais parelho por toda a região. E esse índice importante, que é o Oceanic Ninho Index, que tem um apelidinho no ONI, né? A nomenclatura, a gente tem, pode chamar esse nome, o índice, como ONI, que é justamente essa abreviatura de Oceanic Ninho Index. ONI nada mais é do que a média do trimestre, a média da temperatura, a média de quanto a temperatura está acima da média no trimestre, é um dos critérios para confirmar, né, a atuação de um fenômeno El Niño ou Laninha. É necessário pelo menos 5 trimestres consecutivos com a média acima de 0,5, no caso do El Niño, ou a média menos 0,5. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres consecutivos com a média trimestral acima de 0,5, e nesses últimos 2 trimestres, agosto, setembro, outubro, novembro, ultrapassamos 1,5 grau, 1,6 grau agora no trimestre anterior, e 1,8 grau no trimestre de primavera. Se a gente for comparar o ano de 2015, o último Super El Niño, está menos intenso. Lá em 2015, nós já tínhamos no trimestre de inverno, nesse trimestre de transição, 2 graus e 2/10, no trimestre de inverno, 1 grau e 9/10, quase 2, aqui 1 grau e 3/10, enquanto aqui tinha 2,2, aqui 1,6, e no trimestre de primavera, em 2015, foi 2 graus e 4/10 a temperatura, e agora 1 grau e 8/10. Então, esse El Niño está menos intenso, mais fraco, quando a gente compara a 2015 e 2016. Esse é um ponto que eu diria positivo, porque esse El Niño já trouxe tanta destruição, tanto problema, né, para o Brasil. E agora que a medição dessa última semana, como eu falei para vocês, está em 2 graus, a gente vê a evolução aqui da região Ninho 3,4, desde maio, esse aquecimento muito rápido depois do término do Laninha. Em junho foi decretado oficialmente o início do El Niño, a gente vê essa curva ainda em ascendência, não estabilizou, então ainda vai aquecer mais. E esse aquecimento, olha, o aquecimento era esperado para acontecer e vencer a barreira dos 2 graus, porque as águas no Oceano Pacífico Oeste estavam se deslocando para leste, numa corrente de oeste de vento, que trouxe esse aquecimento que a gente já esperava no começo de dezembro, e agora tem uma outra mancha aqui de águas mais quentes para chegar também e reforçar esse aquecimento que já está no patamar de 2 graus. Então, nas próximas semanas, teremos ainda um reforço por essa condição, e devemos ainda ter intensificação, então, desse El Niño, e o ápice, o período mais forte, mais intenso, continua a previsão que aconteça na virada de 2023 para 2024, então, entre janeiro e fevereiro. Trazendo aqui um mapa atualizado, então, da probabilidade, atualizado aqui em novembro. Os dados climáticos, eu volto a repetir, eles são atualizados uma vez ao mês, geralmente. Então, a probabilidade perto de 100% ainda em todo o trimestre de verão, janeiro, fevereiro, março. Aí, a partir de fevereiro, março e abril, começa a cair a probabilidade de El Niño. Março, abril, maio, ainda acima de 80%. Abril, maio, junho, ainda acima de 60%. E depois começa aqui uma verdadeira batalha entre neutralidade
El Ninho e probabilidade de laninha que começa a crescer nos meses de inverno. Já dá para dizer que é certo laninha? Não, ainda não dá para dizer. Existe no campo da probabilidade essa possibilidade do segundo semestre de 2024 evoluirmos para um quadro de laninha, mas é preciso ir acompanhando mês a mês, tem muita coisa para acontecer até lá, tem outros índices que interferem nesta condição, então é preciso acompanhar. Os sinais são indicativos de que possamos passar por um período de neutralidade, de transição ao longo aí do final do outono e inverno, e quem sabe na segunda metade, então, de 2024, evoluímos para uma situação de laninha. E o término do El Ninho, que é uma pergunta que a gente ouve bastante, é ao longo do outono. Não acredito, eu ouvi na mídia e algumas posições falando do mês de abril, não vejo essa condição hoje de afirmar o que será no mês de abril. O Pacífico começa a ter um enfraquecimento realmente ao longo do mês de abril, mas a atmosfera ainda reagir e ter um padrão mais de neutralidade, isso não é instantâneo. Então, ao longo do outono é que a gente deve ter essa transição. E, claro, se nada mudar até lá, porque a gente vai seguir acompanhando. Diante do cenário que a gente enxerga hoje, então essa é a curva que o padrão de temperatura deve fazer, que nós temos a média dos modelos dinâmicos, a média dos estatísticos, eles têm, assim, um padrão parecido, embora que os modelos dinâmicos indicam uma intensidade maior comparado aos estatísticos, mas o comportamento esperado, em geral, a gente vê uma condição muito parecida, evoluindo, então, para a neutralidade e possivelmente um resfriamento aí nos próximos meses. E aí a projeção aqui, trimestral, dezembro, janeiro e fevereiro, com base, então, nesse prognóstico mais atualizado, a expectativa é de probabilidade ainda de chuva acima da média, especialmente Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Argentina, a gente vê aqui várias províncias do centro-leste, norte da Argentina, Uruguai todo com uma tendência de chuva acima da média, esse sinal mais forte aqui de chuva abaixo da média no centro-norte do Brasil, na área mais entre centro-oeste e sudeste, está muito próximo da média, praticamente a média, a gente tem que lembrar que a média nessa época do ano é chuva, é um período chuvoso, a estação chuvosa do centro do país é justamente o verão, então pegando esse trimestre aqui, a gente vai ter bastante chuva, e o padrão de temperatura aqui chama atenção, porque ele sustenta lá em cima a probabilidade, mesmo aqui no sul do continente, onde devemos ter mais chuva. Então, a tendência, de fato, é de esse calor, o ar quente, estar muito presente, e isso eleva o risco para tempestades nesse ano, nesse verão de 2024. Então, teremos que estar muito atentos aos temporais, aos alertas, e no nosso dia a dia aí, ficar acompanhando esses alertas para não ser pego de surpresa, porque com o ar muito quente, com a atmosfera muito aquecida, e acredito que isso não é só influência do El Ninho, mas nós temos todos os oceanos mais quentes nesse ano de 2023, então tudo isso está jogando essa energia aí para a atmosfera, e ela vai nos devolver de alguma forma, os temporais, então, devem ser intensos aí no nosso verão, e a gente vai estar aqui acompanhando, informando a todos vocês. Sigam nos acompanhando lá em metsu.com, nas nossas redes sociais, e eu volto daqui a pouco por aqui também com mais informação e conteúdo para vocês. Até mais!